Ontem, no Morumbis, né, tava aquele clima tenso, até o meio do segundo tempo era um 0-0, e muita gente já tava, né, questionando o trabalho do Carpini, a própria torcida lá na arquibancada ontem tinha questionamentos, né. Olha essa foto aí que eu vou botar pra vocês aí, ó. Isso era ontem no Morumbi antes de jogo, né? Antes do jogo. Eram reclamações quando o time anunciou, né? Foi anunciado no telão, quando apareceu o nome do Carpini, teve vaias, aquela coisa toda, aquela impaciência. O time estava todo remendado, é bem verdade, mas o São Paulo até que conseguiu, depois que fez o primeiro gol, depois conseguiu construir aí essa vitória em cima do Cobressal. Alívio sim, e permanência do Carpini. Logo depois, minutos depois do apito final, eu consegui apurar, me responder, acho que dentro do vestiário, inclusive, pessoas importantes ali próximas à direção, próximas ao presidente Casares, eu consegui ter essa confirmação de que o trabalho seguiria, de que a vitória trouxe um alívio nos bastidores e que o trabalho iria seguir. A mensagem foi muito clara, Carpini é o técnico do São Paulo, o trabalho seguirá. Numa outra apuração, a resposta foi a vitória do São Paulo também teve muito mérito das mexidas do Carpini. Ou seja, há um abraço, estão bancando, né, a permanência do Carpini e tem também ali todo um respaldo em cima dele. Respaldo que depois os jogadores falaram na zona mista, que os jogadores têm falado no dia a dia no CT e na questão da direção, essa coisa de jogo a jogo, é claro que contra o Fortaleza vai ser uma outra análise, mas sem dúvida nenhuma, uma vitória da Libertadores, tirar aquela coisa de venceu, enfim, o primeiro jogo da Libertadores. É óbvio que o Cobressal é muito abaixo tecnicamente, é um time fraco, é o lanterna do Campeonato Chileno, que já não é tão forte assim, mas traz aquela coisa do venceu a primeira na Libertadores, tirou aquela coisa da pressão de estrear em casa, estrear com vitória, o resultado mais importante do que tudo nesse momento. Então isso vai adquirindo confiança e à medida do possível que você vai avançando ali no Campeonato Brasileiro, você vai criando uma casca, criando confiança e até os jogadores voltarem das lesões, enfim, os jogadores que estão no departamento médico, no Refis. Aliás, o Carpini ontem trouxe uma colinha, ou melhor, levou uma colinha para a entrevista coletiva para falar, olha, tantos jogadores ficaram fora, a espinha dorsal, o Rato, o Rafinha, o próprio Lucas, que está um mês aí que vai ficar fora. Então ele foi elencando ali algumas situações de dificuldade que ele teve ao longo desse período em que ele está no São Paulo, um período curto de trabalho ainda. E ele bate na tecla, né, da posse de bola ontem, das finalizações. O São Paulo foi muito superior. Enfim, o adversário jogou fechado, justificando que 3 zagueiros não é defensivo, aquela coisa toda. Mas fato é que vai ter uma análise contra o Fortaleza, vai ter uma análise já no outro jogo da Libertadores e assim vai trabalhando enquanto o Carpini não consegue convencer o torcedor, que é o torcedor das redes sociais, que é o torcedor que vai ao Morumbis, enfim, é um trabalho de formiguinha. Mas, claro, sempre pensando que uma sequência de derrotas, uma derrota, da maneira que, né, existem derrotas e derrotas, mas dependendo da derrota, pode ter uma mudança de cenário. Carpini não está totalmente salvo, né? Não está totalmente livre ou tranquilo da queda ou de sair, enfim, de deixar o São Paulo por causa dessa vitória, né, contra o Cobressal. Existe o quê? Um respiro e um alívio no trabalho. O trabalho segue e o trabalho é muito bem avaliado. Eternamente, né, aquilo que eu venho falando nos vídeos, que nos treinos, no dia a dia no CT, é um mundo diferente do que a gente vê nas redes sociais ou muitas vezes uma crítica que acontece na arquibancada. Fato é que o São Paulo precisa melhorar, o São Paulo tem essa consciência de que precisa melhorar e agora resta a estreia no Brasileirão. O Morumbi que voltou a viver uma noite de Libertadores, como sempre, muito especial, mas o jogo não foi fácil. Foi sofrido, foi na marra, foi na raça, mas deu São Paulo Futebol Clube contra o Cobressal do Chile. Muito boa tarde para você, Vampeta. Tá aí, pressão enorme em cima do Thiago Carpini, mas ganhou alguns dias aí de respaldo o Carpini com essa vitória de ontem. Será que ganhou, Vamp? Muito boa tarde para você. Boa tarde, Pedro, Bruno, boa tarde a todos, né? Ganhou um respiro, né? A gente sabe que se o São Paulo tropeçasse um empate ou até mesmo uma derrota, né, para um clube aí que não tem a mínima expressão assim dentro da América do Sul, principalmente de uma competição como a Libertadores. A gente está falando de São Paulo tricampeão do mundo, tricampeão da América.
né? Estádio lotado, mais de 50 mil, o Carpini sendo pressionado, que eu acho injusto, eu acho errado, eu acho que tem que ter tranquilidade. A gente vê um clube aí, Pedro, que é o, simplesmente assim, né? O Manchester United, né? Joga a Premier League, tá fora da Liga dos Campeões, um dos clubes que mais investe, o treinador lá não consegue caminhar o holandês e não é essa versão. O Carpini chegou, não tem nem 3 meses de clube, né? Conseguiu quebrar um jejum de vitórias dentro da Arena do Corinthians, ele é o treinador. Ele ganha a Supercopa do Brasil, né? No Campeonato Paulista caiu num grupo que o São Paulo fez ponto pra caramba, uma das equipes que mais pontuou, mas seguido ali por Novo Horizontino e Mirassol, né, Bruno? São Bernardo, né? Muito ponto, tudo bem. O último minuto contra o Ituano. O próprio Corinthians perdeu do Ituano também. O estadual é para você ter uma base boa para começar a Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil, né? Injusto, acho que a diretoria tem que dar um respaldo maior, uma proteção maior. O torcedor São Paulino entender também. É um cara novo com objetivos e ideias bons. Eu vi, depois do jogo, Caleri, todo mundo dando entrevista, mais defendendo o treinador do que falando da própria partida, né? Sim. 3 pontos dentro da tabela, tá ali, né? Perdeu do Talheres na estreia, mas fez o dever de casa diante de uma equipe que não vai classificar. Essa equipe vai estar fora. O Cobressal. Cobressal. Eu sempre ouvi falar no Cobreloa, lá atrás. Rival do Cobressal. Bem lá atrás. Então, deixa o Carpini trabalhar em paz. O município protege o cara. O nosso presidente Casares. Belmonte. Acende o charuto, chama o Carpini, Belmonte. Protege dessa retaguarda. Os jogadores. Cruz. Os jogadores ontem, você viu? A coletiva de 5 jogadores ontem passando ali na Zona Mista. Na Zona Mista, tudo falando em proteção ao Carpini, né? Então, quer dizer, deixa o cara trabalhar em paz, que tem muita coisa pela frente. O torcedor São Paulino também dá paz pro cara, pô. Chamaram o nome do cara ontem, foi vaiado, tudo. Deixa o homem trabalhar em paz. Todo lado do Carpini. Olha só, hein? Vampeta tá bancando o Carpini aqui. É bancando assim, que eu gosto. Agora, se os caras lá gostam que estão tropeços, é diferente. Eu deixaria o cara trabalhar em paz. Deixa o cara trabalhar em paz. O cara é um dos treinadores que está surgindo novo aí. Com certeza, dá o tempo ao deu cara. Pra ver que o elenco gosta dele. Pô, Pedro, sabe, o cara não tem 3 meses. Assim, é o começo, tudo é um começo difícil para todo mundo. Sim. O São Paulo Dorival, a gente viu aqui, foi ganhar na antepenúltima rodada fora de casa, né? Fez o dever de casa. E por cada Copa do Brasil. Se não é a Copa do Brasil, não sei nem se o Dorival começa essa temporada. E hoje o Dorival é treinador da Seleção Brasileira. O Caleri ontem falou, no ano passado o nosso time não era de fazer assim jogos tão vistosos, né, bonitos. E aí ele defendeu o Carpini, disse que leu um monte de coisa no Twitter. Quantos gols São Paulo perdeu ontem? Hoje a gente podia falar aqui que... Vários, um caminhão. Poderia ser 5. 5-0, mais ou menos. A bola não entrou. Perdeu muitos e muitos gols e aí aquela coisa, né? O torcedor vai ficando impaciente, o time vai ficando também mais nervoso, o gol não sai. Mas deu São Paulo, hein? André Silva, que vem entrando muito bem nesse time do São Paulo. Entrou bem contra o Talheres, entrou bem ontem, foi premiado com um gol. E o Caleri, que é um jogador que parece que já joga no São Paulo há uns 20 anos. Tamanha identificação, a raça dentro de campo. Bruno Prado, muito boa tarde para você. Bem-vindo ao Bate-Pronto da Jovem Pan. A sua avaliação desse São Paulo do Carpini, que conquistou a primeira vitória na Libertadores da América. Bruno Prado. Bom, a vitória é importante porque perdeu o primeiro jogo, então precisava vencer e é o time mais fraco do grupo. Então, um tropeço ontem ia complicar bastante a vida do São Paulo. No outro jogo, teve o empate Barcelona e Talheres, né, em Guayaquil. Né? O Talheres começa bem com 4 pontos. São Paulo tem 3, o Barcelona tem 2. Né? São os times que vão brigar pela vaga. O Cobressal tem 1 ponto, mas não vai brigar, é um time mais fraco. Não foi uma grande partida do São Paulo. O São Paulo sofreu bastante. É aquela coisa também, se faz o gol no primeiro tempo e teve chance de fazer, seria um jogo mais fácil. Mas não fez, perdeu oportunidades, e aí ficou um jogo tenso, né? Porque o gol não saía, o tempo ia acabando. O Cobressal chegou a ter uma oportunidade boa no segundo tempo, que o Rafael apareceu bem. 2 vezes, né? 2 defesaças. 2 defesas, foi lá no mesmo lance praticamente. E conseguiu a vitória. O São Paulo, a maioria dos jogos não foram bons. São poucos jogos, são 16 apenas na temporada. A maioria dos jogos não foram bons, o time pode jogar mais, deve jogar mais. Tem problemas também de contusão, tem vários aspectos que influenciam. Claro que o trabalho do Carpini pode ser melhor,
Mas aí é a questão da diretoria confiar, os jogadores deixam bem claro que gostam do trabalho, e a diretoria, se ela acredita que o trabalho pode melhorar, que o Carpini pode fazer um trabalho melhor no São Paulo, tem que bancar o cara. E aí vão dizer, eles estão bancando porque estão mantendo, mas até acho que é uma questão de proteção a eles. Se a diretoria acredita no trabalho, e por enquanto ela vai mantendo, seria importante se manifestarem mais diretamente, publicamente, porque o Carpini tem uma grande rejeição de torcida. Muitas vezes, rede social se comporta de uma maneira, a torcida de arquibancada de outra maneira, mas nesse caso, ele tem rejeição tanto do cara que fica na rede social quanto dos que estão na arquibancada. Então, seria importante, sim, se a diretoria acredita que é um trabalho que pode funcionar mais para frente, pode melhorar, colocar a cara mesmo publicamente. O Carpini é um cara novo, então seria interessante o Casares chegar publicamente e dizer, não só manter, claro que quando ele mantém, ele está dando um aval, mas por essa situação de grande contestação, seria importante o Casares chegar e falar, o próprio Muricy, que é um cara que é muito forte para o público, para a torcida, então seria importante, né? Por isso que sempre fica essa dúvida, será, eles estão mantendo, ok, mas será que eles confiam mesmo? Vão manter? Por exemplo, não ganha sábado no Fortaleza, eles confiam e vão manter? Então, seria importante, se eles acreditam que o trabalho vai melhorar, que o técnico é bom, que o técnico é uma questão de tempo, chegar e publicamente colocar a cara ali, porque ele é um jovem e a pressão externa é bem grande. Parece que internamente ele tem apoio, mas externamente, a cada jogo que o São Paulo não vai bem ou tropeça, a pressão é muito grande em cima dele. Carpini, a verdade é que o São Paulo, Vamp, ele venceu, mas não convenceu, né? Não foi aquele futebol vistoso. São Paulo até em um determinado momento do jogo, lembrou o Bruno, sofreu uma pressão do Poçante Cobressal e dentro do Morumbi não pode, né? Era jogo para o São Paulo vencer e vencer bem o Cobressal. Estamos no mês de abril, né, Pedro? E aí o Carpini falou, né? Perdeu jogadores importantes, como o Lucas para esse jogo, Rafinha, o próprio Éder Rato. Você pega aí a temporada, né? Acabou alguns estaduais do país, os principais estaduais, né? Já se foi. Campeão paulista, Palmeiras, Flamengo, campeão carioca, Atlético Mineiro, campeão mineiro, Grêmio, campeão gaúcho. Assim, o Atlético Paranaense, campeão. Desses times todos aí, o Atlético Paranaense está bem na Sul-Americana, 2 goleadas. O Atlético Mineiro ganhou 2 jogos, né? Somou 6 pontos, mas com sufoco ontem. Foi difícil. Teve chance até de golear, mas fez o jogo ficar difícil. O Flamengo vai fazer o segundo gol contra o Palestino aos 84 do segundo tempo. O Grêmio, campeão gaúcho, eu não sei falar, 7 vezes seguido. Como é que fala? 7 vezes? Hepta. Hepta. Se 6 é hexa, né? Hepta. O Grêmio é essa porra aí. Então, ele quer conseguir 8 ano que vem. Maior festa no Rio Grande do Sul, na província de São Pedro. Não conseguiu. 2 derrotas na Libertadores. O todo possante Inter, que é da província de São Pedro, que o nosso querido Pedro está sofrendo um pouco, né? Empatou ontem com aquele time caro. Como é o nome do time? Que eu nem sei da Sul-Americana. Real Tomaiapo. Eu só fico olhando quem vai tropeçar, Bruno, contra time ruim que a gente nunca ouviu falar. Aí você pega o São Paulo, tricampeão da América, tricampeão do mundo, fez seu dever de casa. Poderia ter goleado, poderia, pelas chances que criou. No Maracanã, o Flamengo também. Só que terminou os 3 pontos. 3 pontos vale na tabela. Olha o São Paulo lá. O São Paulo agora tem 2 jogos fora de casa. Né? Tem que somar pontos aí. Mas ninguém tá jogando no fim da bola. O próprio Palmeiras, cara. Palmeiras aí que tem um trabalho sólido com o Abel, com tudo. Palmeiras perde o primeiro jogo da final pro Santos. No segundo jogo ele reverte, mas não foi aquele negócio sobrando uma sobra. Não. É mais um trabalho consistente. O Palmeiras que beirou a perder o time do Papa. O Palmeiras era para vir com uns 3-0 de lá. Veio com 1-1, somou 1 ponto, foi campeão paulista. Tá tudo aí, tudo ok. Mas ninguém tá jogando no fim da bola. No fim da bola a gente viu aí essa quarta de finais, né? A Liga dos Campeões. Aí sim. Aí é o fim da bola. Real Madrid e City, 2 seleções. Tem mais... Esses 2 times é mais forte do que qualquer seleção. Você vê um jogo contra o Barcelona e parece até que é outro esporte, mas tudo futebol. Mas quando a gente fala contra o esporte, se você pegar o City e mandar convocar a seleção da Espanha, a seleção brasileira, a seleção da Itália, a seleção da França, o City é mais forte. Primeiro que treina todo dia junto, segundo que tem os melhores de cada posição. Sim, pode pegar de vários países. Pode, de um. Então, quer dizer, ainda não é o fim da bola. O torcedor que lotou o Morumbi é aquele mesmo torcedor que estava comemorando a Copa do Brasil,
torcedor que estava comemorando há menos de 2 meses aí. Supercopa. Supercopa lá foram para Minas Gerais comemorar lá no Mineirão. Um pouco de paciência com o Carpini, pô. Quando chegou, teve essa empolgação, né? Porque venceu a Supercopa, quebrou o tabu em Itaquera. E no Campeonato Paulista fez ponto pra caramba. O grupo do São Paulo fez bastante ponto, cara. Não foi um grupo fácil. São Paulo fez a terceira melhor campanha na primeira fase. O Novo Horizonte na quarta e São Bernardo na quinta, né? São Bernardo acabou eliminado. O grupo do São Paulo os times do grupo do São Paulo fez bastante ponto. Então, um pouco de paciência, porque estamos no mês de abril, está começando agora, acabou os estaduais. Os estaduais acabou, não tem nem uma semana. E teve também uma parada aí para a data FIFA, né? Quase 2 semanas, mais a eliminação no Campeonato Paulista, que deu ao São Paulo mais alguns dias aí de preparação e de descanso. O torcedor não vê essa evolução toda no time do São Paulo. Flávio Prado, muito boa tarde para você. Bem-vindo ao Bate-Pronto da Jovem Pan. O São Paulo venceu o Cobressal, mas foi suado, hein, Flávio? Muito boa tarde. Boa tarde, Pedro, amigos. O elenco do São Paulo perde gols debaixo do gol toda hora, né? Eu vou muito naquela do que o Guardiola fala. Minha obrigação é fazer a bola chegar. O cara fala, pô, o Haaland tá fazendo gol. Eu falo, tá chegando pouca bola nele. Só chegaram 10 no último jogo. Então a culpa é minha, eu tenho que fazer chegar mais bola. Ontem o São Paulo perdeu 6 ou 7 gols inacreditáveis. Se os caras não têm capacidade para meter a bola para dentro do gol, a culpa não é do técnico. Eu não estou eximindo o técnico de responsabilidade. Até tem uma ou outra responsabilidade. Mas a maior é do cara que não tem capacidade de meter uma bola para dentro do gol. O jogo... Aí você começa... Tem alguém disponível no mercado? Exato, perfeito. Tem alguém melhor que ele, muito melhor que ele disponível no mercado? Não. Então, sabe, a não ser que você considere, bom, não, vou trazer o Filipão, fazer uma experiência, vou trazer o Filipão, aí é outra coisa. Mas aí já deveria ter feito antes. E também é outra linha de raciocínio, né? Porque o Carpini é jovem, né? Tem ideias novas. Nada contra o Felipão, acho que muito capacitado, experiente. Não, mas se você quiser trazer o Filipão... Mas são linhas diferentes de pensamento, de futebol, aí você pega e traz um novato lá de fora, um cara que nem conhece futebol brasileiro, uns caras... Tá cheio de mané estrangeiro aqui. Pô, arrumaram aquele técnico que trouxeram pro Cruzeiro é um negócio, uma piada. Pô, ele trabalhou, os melhores trabalhos dele foram na Venezuela. Não dá, né, velho? Não dá. Aí saiu a pontapé de lá, pô. Não tem condição de fazer uma coisa dessa. Foi campeão da CONCACAF também, com o Leão. Ganhou a CONCA Champions, jogou o Mundial. Pô, sabe? Olha isso. Não dá, gente. Não tem condição. Você tem que ter um mínimo de credencial para trazer alguém. O Abel Ferreira é desconhecido, chegou e deu certo. Tá. Quem mais? Olha quantos caras... A maioria dos estrangeiros que veio para cá fracassou redondamente. Maioria esmagadora fracassou. Aí você tem um jovem treinador, você começa a encher o saco porque o cara é jovem. Trouxeram o jovem. O Antônio Oliveira é um jovem treinador. Jovem. Só que ele é estrangeiro. Aí, tudo bem. Pô, se a gente não der oportunidade para os treinadores daqui do Brasil, quem é que vai dar? E não é um elenco estrelado de São Paulo. Não vai dirigir jogador. O Real Madrid contrata o Thiago Carpini. Você dizer, opa, peraí, aí já complicou. É os caras que ele vai cuidar lá, né? O City tira o Guardiola e bota o Thiago Carpini. Então, aí não dá. Pode ser que lá na frente seja velho. Hoje, realmente, é difícil. Agora, o elenco do São Paulo, pelo amor de Deus, gente, tá tudo certo. Não tem que ficar mexendo, não. São Paulo acertou em manter. É porque a cartolagem aqui no Brasil que é sempre um escudo, né? E o Carpini, por ser jovem, e ele ainda tá construindo o nome dele no meio do futebol, talvez não seja esse escudo, né? Que precise a diretoria do São Paulo, né? Como em outros momentos, que era mais fácil você transferir a responsabilidade para o técnico, né? Enfim. Mas se essa for a ideia... E parece que, felizmente, não é, porque o São Paulo está segurando. Está segurando. Sim, perfeito. Se a ideia era ter um escudo, não poderia nem trazer o cara. Não é verdade? Já se sabia que no primeiro momento que ele tivesse dificuldade, que ia ser colocado nessa situação. Mas 90% da cartolagem que é sempre um técnico para, Então, mas se o São Paulo queria um técnico assim, aí tinha que trazer um cara de nome. Trazer o Luxemburgo, trazer o Filipão. Então, aí tudo bem. Mas se a ideia é começar um trabalho, dar uma oportunidade pro cara, deixa o cara trabalhar, gente. Eu falei, Até porque não é a seleção do mundo. O time de São Paulo, o elenco é limitado. Não dá. Não é assim, não é essa... É que a torcida acha que o elenco de São Paulo é... O São Paulo ganhou a Copa do Brasil, beleza, conseguiu... E que mais? Olha a campanha do São Paulo com o Dorival Júnior. Foi fraca. Ô, Flávio, se o Dorival não ganha a Copa do Brasil, não sei nem se o Dorival começava a temporada no São Paulo. Isso, exatamente isso. Pelo que fez no Campeonato Brasileiro. Exatamente. Então... É o que dá para fazer. O time de São Paulo
Sabe, agora tem que botar os jovens para trabalhar, sim, claro que tem. E até a Copa do Brasil, os resultados do São Paulo, do Dorival Júnior, muito semelhantes aos resultados do São Paulo com o Rogério Ceni, hein? Muito semelhantes, né? Sim. Porque o time é do mesmo nível. O elenco é do mesmo nível. Esse é o ponto. O elenco do São Paulo é ruim? Não, é um elenco médio. Um elenco médio, ele funciona como um time médio. Quando ele estiver pronto, quando tiver com tempo de trabalho, ele vai ser um time médio, né? De médio para cima. Por enquanto, ele é médio fraco e médio... mas assim, o máximo que esse time pode chegar, digamos, uma nota 6, 6,5. Porque ele é um elenco 6. Você tirar muito, você vai tirar 6. Tem um outro jogador? Tem, mas um elenco não. Estou falando elenco. Quando você troca jogador, você tem muito problema. Quem foi que chegou nessa temporada para o São Paulo? Jogadores contratados. André Silva, Eric, Ferreirinha. Luiz Gustavo, que está machucado, Bobadilha. É isso. Aí você pega a temporada do São Paulo passada, olha o Campeonato Brasileiro do São Paulo, o brasileiro que o São Paulo fez. Horrível. Então, olha os horrível. O André Silva jogava onde? Vitória de Guimarães, Portugal. Guimarães. Bobadilha. Cerro Portenho. Cerro Portenho do Paraguai. Ferreirinha vem do Grêmio. Era reserva do Grêmio. E outro que... O Eric do Ceará. Time da segunda divisão. Entendeu o que eu quero dizer? Agora, eles são maus jogadores? Saiu o Beraldo. Oi? Saiu o Beraldo. Tá jogando ontem. Saiu o Beraldo. Aí Tava jogando ontem, Liga dos Campeões. Jogadores. Saiu o Caio Paulista, não veio ninguém também. Não, são ontem, olha bem. Não são. Olha bem. Poxa, gente. Você pega o Beraldo, estava aqui o ano passado. Ontem você está vendo ele marcar, sabe quem? Lewandowski, 2 vezes melhor do mundo. Eu pensei nisso também, velho. E a Mal, 16 anos lá, que é a nova revelação da Europa, né? Não, o cara tava jogando aqui. E só uma contratação. E uma contratação recente, né? O Sabino. Que ainda nem estreou. Não estreou. O Sabino jogou no Curitiba, no esporte, eu aqui. Esses jogadores são ruins, não, mas são todos... É um contrato de teste, são 3 meses. Esses jogadores são todos jogadores nota 6, ou seja... São ruins, não, para compor elenco. Vai dar para encarar o Palmeiras? Olha o Flamengo. O jogador que o Flamengo contrata. O Palmeiras nem contrata, porque o elenco é tão bom que ele tem o Dudu machucado há 1 ano e continua protagonista. A saída do Hendrick vai ser um pouquinho mais traumática, porque o Hendrick é muito fera. Mas mesmo assim, tem Estevão, tem Luiz Guilherme. E se você botar o Dudu vai voltar. E o Dudu vai voltar. Voltar. Bruno Rodrigues foi contratação para esse ano, vai voltar também. Tem o Rony. Não é do mesmo nível, não tô querendo comparar, não. Não. Eu não tô querendo comparar, só tô falando que é uma opção a mais. O Bruno Rodrigues, ele era o jogador do São Paulo, aí já era mais pro time do São Paulo. Essa é uma contratação meio estranha do Palmeiras. É verdade, é um jogador médio, não é jogador, sabe? Então, você olha a reposição. Olha a reposição do Flamengo. O Flamengo trouxe o De La Cruz e o Léo Ortiz. Gente, não tem o que fazer. O Atlético Mineiro. Scarpa. E aí tem Scarpa, Paulinho, Hulk, Zarate, Arana. Olha esse time do Atlético. Gente, como é que você pode... Como é que o São Paulo pode ser... Aí você vai dizer, mas ontem ele jogou contra um time ruim. É verdade. Mas é o todo. O que o São Paulo pode fazer? Formar um conjunto bom, importante, como fez na época do Diniz, e tentar alguma coisa especial, contar que os outros não estejam tão bem. Eu sempre prefiro assim. Baixar a bola, aquilo que eu falo. Sempre consertar o melhor futebol ganhando. Ganhou o jogo ontem. Aí pro próximo, vamos tentar melhorar o futebol, a parte técnica, a tática, mas ganhando jogos. A pessoa se perde, empata ontem, a gente tá falando aqui da demissão do treinador. Sim.